Boa noite, gente. Vocês me ouvem bem assim, né? Não precisa pegar o microfone. Certo? Então tá, pode sentar. Desde que prestem atenção, só peço isso por alguns minutos, para a gente poder meditar um pouquinho. Eu quero ler um texto bíblico e meditar um pouquinho sobre isso com vocês. E depois vocês podem tomar o chá que tiver, café que tiver, comer, beber, enfim, se alegrar. Mas a gente precisa também um pouquinho da palavra. Eu quero dizer que é uma alegria ver isso acontecendo de novo, né? Apesar de alguns empecilhos aí que a gente passou, apesar de alguns percalços, como diz a Laís, apesar do castigo. Tô brincando. Mas é bom ver isso acontecendo de novo. É muito bom. E que a gente possa continuar, pelo menos mensalmente, né? Pelo menos, seria muito bom. Vocês não acham? Então vamos tentar. Todo mundo com Bíblia? Não? Tem uns despreparados, vieram desarmados. No celular? Tá bom. Pode ser, dessa vez eu vou deixar. Assim, resistindo àquele desejo, sabe? De que dê uma dor de barriga em vocês, mas pega no celular mesmo então. Acha 1 Pedro. O bom é que para quem não sabe muito onde fica 1 Pedro, no celular fica fácil, né? Fica facilzinho daí. Aí não tem desculpa. Então acha aí 1 Pedro. Nós vamos ler o capítulo 3, alguns versículos só. Tu me faz uma gentileza, Bianca. Vai ali fora, pede para os caras falarem baixo, de preferência calar a boquinha, tá? Ou fechar a porta de vidro, qualquer coisa que eles quiserem. Acharam aí? 1 Pedro, capítulo 3, nós vamos ler do 1 até o 6. Diz assim a palavra bendita, meiga, doce e poderosa de Deus. Igualmente vocês, esposas. E eu já vou explicar para vocês o porquê do igualmente, tá? Mas vamos lá. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada uma a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa. A observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim que, no passado, costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita a seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Então, o que está acontecendo aqui? Por que Pedro está explicando? Por que Pedro está dando orientações? Por que isso aqui tudo? Só para a gente entender o contexto, para depois a gente aplicar, tá? Pedro está escrevendo a crentes, cristãos. Ele está pegando o povo crente e está dizendo, gente, faz isso aqui, vivam assim, ajam desse jeito. Mas quem são esse povo aqui? Quem são esses crentes? Eram pessoas que estavam fugidas. Tinham fugido da Judéia, tinham fugido da perseguição, foram para longe e ainda onde estão, eles estão passando por sofrimento, estão passando por perseguição. Então, são crentes que estão passando por um período aí de bastante crise, dificuldade. E Pedro está escrevendo a eles na ideia de que eles entendam que eles são de fato estrangeiros. Por isso que ele vai falar que nós somos aqui, nessa terra, nessa vida, peregrinos e forasteiros, ou peregrinos e estrangeiros. A ideia é que nesse mundo que nós vivemos, o normal, comum, o que a gente deve esperar, é que a gente tenha aí relacionamentos
de injustiça, de perseguição, de maldade, de crise. Ele está dizendo assim, gente, o que tem pela frente é isso aqui. É isso que espera vocês. É isso que tem para vocês enfrentar. Mas, por que ele está dizendo isso? Porque, apesar da circunstância, apesar da dificuldade dos crentes, dos cristãos, o cristão não se deixa levar por isso. Que era o que poderia estar acontecendo aqui. Os crentes desanimados, tristes, sabe? Tipo aquele dia assim que queimou o arroz. Tava no finzinho, agora eu tenho que sair e comprar mais arroz. Tipo isso, só que bem pior. Então a ideia aqui é que crentes estão passando por dificuldade, sofrimento, perseguição, e Pedro quer dar um ânimo para eles. Ou pelo menos dizer, gente, vive desse jeito, não se deixa levar, não se deixa frustrar. Então, é isso que está acontecendo aqui. E ele vai meio que dar uma ideia que vai ser repetitiva. Por isso que no início ele diz assim, e vocês também, aqui ó, versículo 1. Deixa a Bíblia aberta aí, tá? Vai acompanhando. Versículo 1. Igualmente vocês, esposas. Por que igualmente? Porque essa ideia que ele está falando aqui é a grande ideia do que ele vai falar a carta toda. Ele vai falar isso para todos os crentes, ele vai falar para as esposas, vai falar para os maridos, vai falar para toda uma galera, e sempre a ideia é a mesma. Tem uma circunstância ruim, uma situação complicada. Nessa situação, tu se submete a ela, tu não evita, tu entende que é Deus que está enviando, de certa forma. Diante disso, nós fazemos como Jesus, nós agimos como Jesus, e além disso, essa submissão a essa circunstância, aceitar essa circunstância, é um sacrifício de nossa parte. E por isso, e por haver esse sacrifício, isso gera salvação. Isso gera glória ao nome do Senhor. Entendeu a ideia? Circunstância ruim, a aceitação. Tu aceita ela, tu vive da melhor maneira como cristão que tu puder. Isso é um sacrifício a Deus. E isso rende algum louvor ao Senhor. Seja por salvação às pessoas, seja por crescimento espiritual. Entendeu? Sim ou não? Então, pega aí versículos 1 e 2. Olha só comigo, bem rapidinho. Versículos 1 e 2. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Aqui, o que Pedro está falando é algo totalmente rebelde para a época. A ideia é que uma mulher, presta atenção, a mulher na época, ela não escolhia a sua religião. A mulher casada, ela deveria seguir a religião do marido. Ela deveria, então, seguir, seja qual fosse o Deus que ele servia, ela tinha que servir a ele também. Não havia escolha. O cristianismo, ele inovou aqui. Ele deu uma liberdade que até então não existia. Tem um escritor na época, um historiador, que ele diz assim, ó, é Plutarco o nome dele. Olha o nome bonito, né? Para vocês botar nos filhos. Plutarco. Que legal. O próximo talvez nós vamos pensar nesse, se for guri. Ao invés de Máximos, vai ser Plutarco. Plutarco escreve assim, ó. Uma esposa não deve conquistar seus próprios amigos, mas deve tornar seus os amigos do seu marido. Os deuses são os primeiros e mais importantes amigos. Por esta razão, é apropriado que uma mulher reconheça somente aqueles deuses que seu marido adora. Olha que louco isso aqui, tá vendo? Cara, falar isso na nossa época parece coisa de louco, mas era o que acontecia na época. Na época era o que tinha, não tinha muita opção. Então, a mulher se tornar cristã, aceitar Jesus, era um ato de rebeldia. Era um ato de extrema rebeldia. Entende por que muitas passavam por perseguição? Por que Pedro vai dizer assim, ó, gente, a circunstância pode ser ruim, não vai ser só uma molezinha, não vai ser um bombonzinho em cima da caneca. Entendeu? A questão aqui que Pedro está escrevendo às irmãs é porque realmente teria dificuldade pela frente. E a vida cristã, ela é assim. A nossa vida é assim. A vida debaixo do sol, como diz Eclesiastes, é assim. É cheia de dificuldade. Seja naquela época, seja antes, seja depois, seja agora. Ela é envolta em dificuldade. Seja no trabalho, seja na faculdade, seja no dia a dia, seja na casa.
seja nos relacionamentos, ela é cheia, ela é repleta de dificuldade. Agora, o que Pedro vai dizer? A ideia é o quê? Essa irmã que já se rebelou, ela aceitou Jesus, então ela está imaginando, tá, já me rebelei aqui, já enlouqueci, aceitei Jesus, o que eu faço? Vou me enlouquecer dentro de casa. Agora, então, eu estou empoderada. Não. Pedro vai dizer para essas irmãs que têm um marido não crente, muitas delas, ele diz assim: estejam sujeitas cada uma a seu próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta de sua esposa. A ideia do que Pedro está dizendo aqui é assim, ó, minha irmã, tu é casada com alguém que não é crente, te submete. Tu não vai seguir o Deus dele. Tu não vai ter o mesmo ato de idolatria que ele. Mas ele continua sendo teu marido. Respeita, se submete. A minha pergunta para vocês aqui hoje é: o marido de vocês é ímpio? As que eu conheço, tá? Das que eu conheço, que tem visitantes, então eu não posso falar por todas. Mas as irmãs que eu conheço que estão aqui, todas têm marido crente. Todas têm um marido crente. A questão é, se essas queridas irmãs, naquela época, tinham que se submeter a um marido que era ímpio, o que não é para a mulher que é casada com um cristão, então? E eu conheço os maridos de vocês. Anteontem eu estava reunido com eles aqui. São homens de Deus, trabalhadores, caras que odeiam o pecado, que resistem à influência, à opressão do mundo. Como é que não é a relação de vocês, então? Ou pelo menos como é que não deveria ser a relação com o marido? Como que não deveria ser em casa quando ele fala contigo alguma coisa que talvez tu não gosta? A pergunta que tu tem que te fazer é, tá, se essas irmãs aqui, naquela época, que já havia tido um ato de rebeldia, rebelião total, estava vivendo assim e ainda sentia que se submeter ao marido, como que não tem que ser para mim, então? Qual é o padrão que tem para mim que meu marido é crente, é fiel, ama Jesus, deseja o melhor para nossa casa? Como que não é? Então, e o principal, que é o que aqui muitos vão negar, a ideia de submissão, por quê? Porque mulher diz assim, eu não vou me rebaixar para homem nenhum, eu não vou me submeter para homem nenhum. Mas não é para qualquer homem. É para um único homem ao qual tu escolheu. Alguém aqui foi casou por obrigação? Foi obrigado? Alguém mandou? Não, né? Todo mundo escolheu. Então, teu maridinho com o qual tu é casada, foi escolha tua. A esse tu deve submissão. A esse tu deve respeito. A ideia do que Pedro está falando aqui, ó, cada uma a seu próprio marido. Tu não te submete, não é, então, feminismo versus machismo. Não, a ideia não é essa aqui. O que Pedro está dizendo é, se tem um cara que é crente, mesmo, ó, casado com não crente, tu te submete. Mas, quanto mais se for crente, tá? Então, se é crente, ama Jesus, deseja o melhor para tua casa, se esforça por ti e pelos seus filhos, faz de tudo por vocês. Como que não tem que ser? É a esse teu marido. Então, é um único homem. Entendeu? Tu entende que a mentira do feminismo cai por terra? Sim ou não? Sim? Cai por terra. Não existe, então, machismo aqui. Porque a exigência da Bíblia para a mulher, que é se submeter, para o homem é... Quem arrisca? Ninguém? Morrer. Morrer. Simples, né? É morrer. Efésios 5:25, maridos, que cada um de vós ame a sua esposa, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O padrão do homem é Jesus. Então quer dizer que o homem ele tem que morrer por vocês. É fácil ou não é se submeter desse jeito? Sabendo que tu tá do lado de um cara que morre por ti, que se joga na frente de um caminhão por ti, que se joga na frente de uma bala, num tiro por ti. É ou não é? Então, a ideia do que Pedro está falando aqui é isso. A esses, tu deve respeito e submissão. Amém? Um amém meio fraquinho aí, mas tá bom, tá valendo. É meio difícil mesmo, ele passa meio seco assim, né? É um amém meio, mas tá tudo bem. Então,
Versículos 3 e 4. Aí Pedro vai entrar na questão da beleza. Lê comigo aí, versículos 3 e 4. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Cara, a ideia aqui é o quê? Quer dizer que então as mulheres têm que ser tudo feia? Porque no versículo 13 ele fala, né? Que a beleza de vocês não seja exterior. Tá, daí tu lê e tá, mas como assim? Eu tenho que me largar então? É isso? Não. Não quer dizer. Segue na tua academia, segue dando uma caminhada, faz, entendeu? Tu tem que te cuidar. A questão é, essa não é tua prioridade. Dentre as duas belezas que a Bíblia está mostrando aqui, dentre duas belezas, externa e interna, a tua prioridade é a beleza interna, a interior. O que a Bíblia está dizendo aqui é que há uma beleza na mulher, própria da mulher. E essa beleza, ela se esvai. O tempo chega para todas. Você sabe disso, né? Tu sabe que mais cedo ou mais tarde as coisas aí vão dar uma caída, né? Tu sabe disso, eu não tenho que estar falando, né? Profeta do caos aqui. Tu sabe disso, né? As coisas vão dar uma murchadinha, vai cair. Não, entende como tu não pode, então, se apegar a essa beleza? É tolice, então, tu se apegar a uma beleza que tu sabe que tem prazo de validade. Logo, te apega a uma beleza, então, que não vence. Ela é incorruptível. Ela é uma beleza que as pessoas não tocam, não te roubam. A ideia do que Pedro está dizendo aqui é que tu precisa valorizar aquilo que os outros não veem, mas Deus vê. Lembram do que Deus fala para Samuel quando ele vai ungir Davi? Você vê o exterior, mas eu vejo o coração. É essa beleza que tu tem que valorizar. É essa beleza que tu tem que buscar. Não é então que tu vai agora se descuidar, não vai mais se maquiar, não vai mais cortar o cabelo, não vai... Não é isso. A gente não é uma igreja aqui que quer que tu vive com as pernas peludas e sovaco cabeludo. Não é isso. Tá? Se tu vier assim, nós vamos ter problema. A ideia do que Pedro está dizendo aqui é que a beleza que desaparece, ela deve ser cuidada, mas ela não é tua prioridade. Assim como Paulo vai falar para Timóteo do exercício físico, lembra? Porque o exercício tem pouco valor, mas a piedade tem muito valor. A ideia é mais ou menos a mesma. Não é que tu não vai fazer mais. Não, tu faz, continua. Só que essa não é a tua prioridade. Tu não te mata por causa disso aqui. Entendeu? Tem uma autora que eu gosto muito. Ela é autora, se eu não me engano... Se eu não me engano, não. Mas é a autora do Mentiras, né? A Nancy. A Nancy, ela escreve assim, ó. Na hora da verdade, porém, a mulher controladora, intransigente, espalhafatosa, alvoroçada, desbocada, obstinada e grosseira, não é bonita e nem feminina. Não importa a beleza do seu físico. Ou seja, tu pode ser a mulher mais linda que existe. Se tu é desbocada, se tu não se controla, se tu é... Cara, a tua beleza vai embora. Então, não é bonita nem feminina. Não importa a beleza do seu físico. Contudo, a mulher cuja beleza vem de dentro, a mulher que traja a beleza da santidade e aceita o design de Deus para ela, inclusive o título do livro é isso, Design de Deus, fica a sugestão. E aceita o design de Deus para ela, uau! Mesmo que não tenha o rosto nem o corpo de uma top model, ela é extremamente bela e preciosa aos olhos de Deus. E é isso que Pedro está falando aqui, olha o versículo 4. Mas que ela esteja no ser interior, a beleza, tá? Que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente, ó, não se esvai, tu não perde ela, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Tu percebe isso aqui? Essa beleza que tu tem que buscar, priorizar, essa beleza que tu tem que ter diante de ti como a grande busca da tua vida. Tu pode se preocupar com a tua estética, aliás, tu deve, mas a grande preocupação tem que ser com a tua piedade, com a santidade,
com o viver diante do Senhor. Porque o que Deus vai valorizar, de fato, é essa beleza interna. É essa beleza que está aqui dentro, não a que os outros veem. Amém? É essa beleza que tu precisa manter. E por que Pedro está dizendo aqui um espírito manso e tranquilo? A ideia, que desgraça, né? A ideia é justamente o contrário do que nós vimos por aí. Sabe a mulher espalhafatosa? A mulher imoral, que Provérbios vai chamar? A mulher que não se cuida. E não se cuida, eu não estou falando de beleza física, eu estou falando de não se cuidar de pudor. Querer chamar atenção, usar a roupa de tudo que é tipo. A mulher assim, diante de Deus, é feia. Pode ter o corpo escultural que for. Pode ter o rosto mais perfeito e simétrico que for. Para Deus, é feia. Já parou para pensar nisso? Deus pode ter te agraciado com um rostinho bonito, mas Ele está te achando feia? A ideia, então, é que tu seja como essa mulher aqui, e não como é mencionado em Provérbios. Provérbios, quando está falando da mulher imoral, diz assim, ó, Provérbios 7, versículos 11 e 12. Ela é espalhafatosa e inquieta, os seus pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Ela é espalhafatosa. Olha que coisa tensa isso aqui. Então tu imagina como é que não é aos olhos de Deus. A ideia, repito, é que tu precisa manter essa beleza interior. Priorizar essa beleza interior. Manter, buscar. Amém? Essa mulher aqui, ela não tenta ganhar o marido com palavras. O homem vai se converter vendo o testemunho dessa mulher. Aquele que não é cristão, aquele que ele falou lá no começo. Ele se converte vendo uma mulher piedosa. Ou seja, a ideia é que a mulher não ganhe o marido nos argumentos. Provérbios também vai falar disso, né? É a goteira. Sabe aquela mulher que não para? Eu não estou dizendo que vocês têm essa tendência, tá? A gente sabe que tem. Mas eu não estou dizendo que vocês têm, não é isso. Tá? Mas há uma grande chance de, em algum momento, ser tentada a querer perturbar o teu marido para ele fazer o que tu quer, para ele comprar aquilo que tu quer, para ele dar aquilo que tu quer. É ou não é? É ou não é? Gente, eu sou casado há 22 anos, eu sei como é que é. Eu sei como é que é. Mas o que Pedro está dizendo assim, gente, tu não ganha no argumento, sabe? Aqui, ó. É no testemunho. É no testemunho. E a grande questão é que muitas vezes os homens eles não vão valorizar uma mulher mansa e tranquila. Olha que louco isso, né? O pecado afetou tanto o nosso entendimento, a compreensão, afetou tanto aquilo que nos molda, que muitas vezes os homens não vão valorizar uma mulher mansa e tranquila. Só por isso quer dizer que tu não vai buscar? Não. Por quê? Porque quem é que valoriza isso aqui? Deus. Deus. Tu pode estar casada e em algum momento tu escolheu meio mal, sei lá. Vendo o rosto dos homens na quarta-feira, que eu sei que tu escolheu meio mal, mas enfim. Coitado. Enfim. Tu pode ter escolhido algum homem que em algum momento ele não valoriza uma mulher mansa e tranquila. Mas, ainda assim, tu continua buscando essa mansidão, essa tranquilidade, porque é Deus que valoriza. Deus quer que tu seja assim. E é para Ele que tu vive. Amém? Versículos 5 e 6, olha só. Versículos 5 e 6, Pedro vai dar um padrão. Tá ali, né? É. Versículos 5 e 6. Pois foi assim também que, no passado, costumavam se enfeitar as santas mulheres. Assim como? Como que Sara se enfeitava? Com essa beleza interior. Entendeu? Agora, tu já parou para pensar que a Bíblia diz que Sara era linda? Cara, Sara era linda. A coisa mais linda, um pitel. Sara era tão linda que ela era idosa e os reis desejavam ela. Já parou para pensar uma coisa louca dessa? Uma mulher velha já. E os reis olhavam para ela e queriam pegar ela para eles. Assim. Eu imagino que Sara devia ter, sei lá,
uns 80 anos e não tinha celulite quase ainda. Só pode. Porque a Bíblia diz que ela era muito linda, a Bíblia não mente. Ou seja, essa beleza que a Bíblia tanto fala, ainda assim não era a principal. Sara era tão piedosa que ela buscava essa beleza interna, interior. Agora, nós somos filhos de Abraão pela fé, correto? Se nós somos filhos de Abraão, as mulheres são filhas de Sara. Se tu quer ser parecida com a tua mãe, uma mulher piedosa, tu tem que valorizar isso aqui. Tu tem que priorizar isso aqui. Tu tem que buscar essa beleza. Adiante. Então foi assim que costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita a seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas. Ó, não é que vocês se tornarão se fizer isso aqui, vocês já são. E por ser filhas, vocês têm que agir assim. Vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Então vocês vão viver a vida agora, buscando se tornar parecidas com sua mãe, Sara, a mãe na fé. Vocês vão buscar isso aqui. Essa beleza de Sara é uma comprovação de que vocês têm como ser bonita por fora e por dentro. Tem como, a Bíblia está dizendo que é possível. Tu tem como ser bela externamente e internamente. E é isso que tu tem que buscar. Então, rapidinho aqui, a gente vê sete coisas, 7 orientações para essa beleza interna. É rápido mesmo, tá? Eu prometo isso. 7 orientações para essa beleza interna. Primeira delas, a santidade. Santidade. Nós tivemos a série sobre a santidade agora. Pouco tempo, a gente acabou ela há poucas semanas atrás. E tu sabe, a Bíblia exige de todos isso. Homens, mulheres, de todos. Sejam santos, porque eu, Senhor, seu Deus, sou santo. Ok? É uma ordem. Pedro está dizendo assim, foi assim que se enfeitaram quem? Quem? O que diz aí? Fala de novo. As santas mulheres. Eram mulheres santas. Elas viviam essa santidade, buscavam essa santidade, valorizavam essa santidade. Então, tu tem que buscar a santidade. Tu quer ser bonita? Qual de vocês quer ser bonita? Cara, se tu não levantar a mão, eu vou falar pro marido de vocês e vocês vão brigar em casa. Quem quer ser bonita? Tem umas bem modernas. Ô, Cláudia, para com isso. A Cláudia, sim. Quem quer ser bonita? Todas, né? Começa buscando a santidade. Deus ama. Deus acha a coisa mais linda, mulheres santas. Deus, ele olha para as mulheres e quando ele vê mulheres santas, ele fica encantado por elas. Deus ama mulheres santas. Além disso, em segundo lugar, mulheres que têm fé. Exercita a tua fé, fortalece a tua fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Tu tem que te alimentar da palavra de Deus, tu tem que buscar isso diariamente. Eu sei que a rotina de vocês é corrida, principalmente aquelas que trabalham fora, mas tu tem que achar um tempo para a palavra, ela é essencial na nossa vida. Entende? Cara, tu pode passar um mês sem salário, tu sobrevive. Tem pessoas aí desempregadas há mais de um mês que estão sobrevivendo. Agora, se tu viver sem a palavra de Deus na tua vida, não sobrevive. Ninguém aguenta, ninguém fica de pé se não tiver a palavra. E essas mulheres tinham fé, por isso que o Pedro está dizendo, elas esperavam em Deus. Essas mulheres esperavam em Deus. A fé que elas tinham não era só um objeto de um detalhezinho, sabe? Como um brinco. Não é isso. Era algo essencial. Era uma característica dessas mulheres. Elas tinham fé. A esperança em Deus que elas tinham se manifestava como, então? Elas esperavam em Deus. E a Bíblia está dizendo que elas faziam isso como? Alguém arrisca? Eu amo isso aqui. Vamos lá. Quem arrisca? Vai. Bora. O que Pedro está mandando elas fazer? Alguém cochichou, fala mais alto. Não? Fala, velho. Pode falar.
Não? Não é honrar o marido? Não é honrar o marido? Vocês já esqueceram o texto? Vamos voltar. Eu volto, não tem problema. Vamos começar de novo, gente. Abre a Bíblia aí, por favor. Pedro está dizendo assim, ó. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita a seu próprio marido. Como que essas mulheres demonstravam a fé que elas tinham em Deus? Se sujeitando ao marido. Agora o bicho pegou, né? Sim ou não? Agora apertou um pouquinho. Ah, pastor, eu não sabia que tinha essa parte na Bíblia. Vamos tirar fora aqui. E agora? Tu sabia que tu revela a fé que tu tem? A fé é uma coisa que só Deus sabe, né? Se tu tem ou não e o quanto tem. Mas tu dá testemunho dela. Se tu sujeita ao teu marido. Se tu... E aqui, eu estou falando sujeito ao marido, pode ser que tenha solteiras no nosso meio, mas como que nós percebemos isso? Na solteirice, quando essa sujeição se dá às suas autoridades, aos pais, aos superiores, aos pastores. Então, como é que nós percebemos isso? Quando tu demonstra nas tuas atitudes. Entendeu? Em terceiro lugar, que é, de fato, a submissão. Aqui, o texto está dizendo, o versículo 1 fala, e no versículo 5 fala, que elas se sujeitavam a seu próprio marido. Versículo 1 fala, estejam sujeitas ao marido. Qual é a ideia aqui, gente? Eu falei, né? Se ela tinha que se sujeitar a um marido ímpio, tu imagina, num domingo de manhã, tu tá acostumado a vir no culto aqui, mas tu chega em casa, teu marido acabou de chegar de um templo pagão, ele tomou um banho de sangue e deu as roupas dele, ó, lava aqui, meu amor. Que coisa, cena linda, né? Aquele cheirinho gostoso, assim. Gente, culto pagão era assim, né? Você sabe, né? As pessoas tinham sangue, sacrificavam animal, respingavam na pessoa, às vezes havia o banho de sangue, que era de fato despejar todo o sangue do animal na pessoa. Daí imagina o teu marido chegando pra ti e dizendo, meu amor, lava essa roupinha, eu fui com a roupa branca, eu esqueci. Eu esqueci que hoje é domingo e tinha banho de sangue, e eu fui com essa roupa, camiseta. Tu pode, alvejar que se diz? É, alvejar? Pode alvejar ela pra mim, por favor? Tu lava a minha camiseta, amanhã eu tenho que ir trabalhar com ela. Que coisa bonita, né? É o que Pedro está dizendo, elas têm que se sujeitar, porque o que ele está pedindo não é pecado. Quando que tu deixa de se sujeitar? Quando o que o homem pede é algo fora do padrão de Deus, é algo que é pecado. Então o homem vai dizer assim para ti, faz um favor para mim, vai ali e mente que eu não tô. Aí tu não faz. Vai ali e diz que eu não tô, não quero atender. Aí tu não faz, é mentira. Mas se não é algo que seja mentira, se não é algo que é pecaminoso, tu te sujeita. Lindo isso, né? Mas a quem tu te sujeita? Lembrando, a um homem que está disposto a morrer por ti. A morrer por ti. E eu falei, quarta-feira eu estava com os caras aqui. Gente, eu pego pesado com os caras. Eu dou no meio. Mas uma certeza eu tenho. Os caras, nas quartas-feiras, os que vêm aqui, eles morrem por vocês. Ele morre por vocês. O homem com quem tu é casado, as mulheres daqui da igreja, os caras com quem eu me relaciono, ele morre por vocês. Isso não dá uma alegria? Sim ou não? Fala a verdade. Não fica mais fácil se sujeitar a alguém assim? O que a Bíblia está dizendo é que Deus valoriza mulheres assim. Deus ama mulheres assim. Por que então que tu tem dificuldade a fazer isso? Por que às vezes em casa, quando teu marido fala contigo, tu dá uma reviradinha de olho? Não, revira o olho, tu bufa. Gente, eu conheço vocês. A maioria, pelo menos. Tu revira o olho, tu bufa. Por quê?
Por que isso? Da onde vem isso? Que beleza interior é essa? Em quarto lugar, por meio da obediência. E aqui não é obediência só, não é ao marido, tá? É obediência à palavra, obediência no geral. Por quê? Porque essas mulheres, elas têm um comportamento honesto e cheio de temor. A Bíblia diz que nós não devemos temer ao homem, correto? Sim? Aqui então temor é a Deus. Um comportamento cheio de temor é temor a Deus. Então são mulheres que se dedicam. É uma mulher que ela se preocupa em revelar no seu comportamento, na sua atitude, naquilo que ela faz, fala, pensa. Tudo que ela faz é motivado por Deus, por agradar a Deus, por glorificar a Deus. É um comportamento bom, honesto e cheio de temor. Ok? Em quinto, respeito. Já parou para pensar que talvez metade ou mais da metade do que teu marido quer de ti seja respeito? Isso aqui não só eu falo, tem estatísticas disso, tá? Tem estudos sobre isso. O que o homem quer da mulher, basicamente, sexo e respeito. As coisas mais importantes para o homem, sexo e respeito. Basicamente é isso. Pode ter um percentual ali pequeno de outras coisas? Pode. O grosso da história, respeito e sexo. Ele quer que tu respeite ele. O homem quer respeito da mulher. E isso aqui vem desde sempre. Adão, desde o início, quando houve o pecado, a tendência ali era de a mulher desrespeitar o marido. Entende? Quando Deus fala assim, o teu desejo será para o teu marido e ele a governará, ou ele a dominará, a ideia ali é o quê? Que haveria um conflito interno mesmo, um conflito que tu nem conhece, internamente em ti, querendo se sobrepor ao teu marido. Há uma tendência tua que quer a todo custo se sobrepor ao teu marido. Ou seja, é uma dificuldade. É uma dificuldade tu respeitar aquele cara ali. Isso tem que ser intencional. Isso tem que ser buscado com intencionalidade. Ok? Amém? Então, lembre-se, tudo que teu marido quer é respeito. E, gente, vocês já pararam para pensar aqui, não é que Pedro está dizendo que agora todas têm que chamar o seu marido de Senhor, mas ele está dando um exemplo bem alto, padrão alto, por quê? Porque a Bíblia coloca o padrão lá em cima mesmo. Já parou para pensar, tu chegando em casa e chamando agora o teu marido de Senhor? O Senhor gostaria de que eu esquentasse a janta? O Senhor gostaria que eu massageasse os seus pés? É óbvio que hoje, quando chegar em casa, tu vai fazer mais do que isso. É óbvio, eu não preciso nem pensar, eu sei disso. Essa é uma certeza que eu tenho. Massagem nos pés é pouco. Mas a questão é, o que a Bíblia está dizendo de ti, o que ela quer de ti, é um respeito elevado à máxima potência. Amém? Amém mesmo? E por último, penúltimo, boas obras. Essas mulheres, elas praticavam o bem. Versículo 6. Foi o que Sara fez, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem. A Bíblia sempre tem um chamado nosso à prática de boas obras. Se tu for ler a mulher de Provérbios 31, é uma mulher que pratica o bem, ela faz boas obras, ela produz, ela administra, e ela doa, ela é generosa. O ideal bíblico para ti é esse. Tu tem que ter em algum momento alguma prática de boa obra, fazer o bem. Quer dizer que tu te dedica à tua família, tu respeita o teu marido, se submete a ele, tu cuida dos teus filhos, mas não é exclusivo. Em algum momento na tua vida, tu tem que fazer o bem para outras pessoas. Ok? Principalmente as irmãs
donas de casa, as do lar, que são mais próprias ou que têm maior facilidade de ficar presa dentro de casa e não sair, né? Só sai quando o marido chega, daí vamos sair um pouco, não aguento mais ficar em casa. Essas também, e principalmente, porque vai ter maior dificuldade de ver outras pessoas e fazer o bem. Ok? Por último, essas mulheres têm coragem. Tu quer ser uma mulher bonita, bela, internamente? Tu precisa santidade, fé, submissão, obediência, respeito, boas obras e coragem. A última frase do versículo 6. Praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Tu viu que antes Pedro mandou temer, né? Lembra? Olha só. Versículo 5. Não, antes ainda. Deixa eu achar aqui. Versículo 2. Ao observar o comportamento honesto e cheio de temor. Ou seja, tem que ter temor, mas é temer a pessoa correta. Quem é? Quem? Deus. Agora, os demais não tem temor nenhum. Se tu fizer assim, não tem o que temer. Tu é uma filha de Sara. Se tu é filha de Sara, tu é filha de Deus. Se tu é filha de Deus, não tem o que temer. Tu tem coragem. Tu sabe que não tem o que temer. Por isso que nós optamos aqui pelo nome Mulheres Corajosas. Porque é a tradução mais correta do termo da mulher de Provérbios 31. Não é mulher piedosa, apesar de não estar errado. Mas o termo mais adequado é mulher corajosa. Ela é corajosa. Ela não teme nada. É isso que vocês precisam. Quer ser uma mulher bela internamente? Quer ter beleza espiritual? Busque isso aqui. Faça isso e Deus vai te achar encantadora. Mais do que tu já é. Mais linda do que Ele já te fez. Porque essa beleza aqui, tu consegue melhorar sempre. Essa beleza, diferente da física, algumas até dá para dar uma ajeitada. Né? Tem alguns cirurgiões plásticos aí que conseguem dar uma ajeitada em algumas coisas. Mas tem um limite. Mais do que aquilo ali não vai passar. Essa beleza aqui tem como? Essa tu consegue melhorar e ir melhorando diariamente, progressivamente. Amém? Amém ou não amém? Então, a questão que eu pergunto para vocês é, como que tu tem demonstrado externamente? Eu não estou falando internamente, eu estou falando externamente. Como que tu demonstra que tu é filha de Sara? Não precisa me responder, mas pensa para ti. Como que tu demonstra nas tuas atitudes, no que tu fala, no que tu pensa, que tu é uma filha de Sara? Como que tu demonstra isso de forma externa? Como que os outros veem que tu tem o mesmo espírito de Sara? Tu tem que pensar nisso. Quando tu lê esse texto aqui, tu precisa pensar nisso aqui. Amém? Além disso, a Bíblia está dizendo que então tu tem que buscar a beleza física, não tem problema com isso, mas tu tem que buscar muito mais a beleza interna, correto? Eu perguntei para a sua hoje à tarde ali, a gente fez um cálculo bem rápido. Quanto que tu gasta mensalmente para fazer as unhas? Assim, se tu for a cada 15 dias, tá? Não é nem por semana. A cada 15 dias, quanto que tu gasta mais ou menos? Laís, dá quanto mais ou menos? Mão e pé. Mensal. Mais ou menos. Não, quinzenal. Assim, mais ou menos, bem mais ou menos. 100 pila. 200 pila por mês. Ok? 200 pila por mês. É isso? Então, se tu tem essa preocupação com a estética, fisicamente, com essa beleza física, e tu gasta 200 por mês, quanto que tu gasta para a beleza interna? O mínimo que tu precisa é gastar mais com a tua beleza interior. Quando foi a última vez que tu comprou um livro para ler? Um livro que fosse aumentar o teu conhecimento teológico, conhecimento de Deus, que fosse te ajudar a viver alguma situação específica. Quando foi que tu investiu nessa beleza interior?
Mas vamos dizer que seja mensal, R$100. Vamos botar mais para baixo ainda. R$100 por mês. Quem é que gasta aqui 100 pila por mês em livro? Para tu empatar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Tu percebe como isso na prática tem como refletir? Tem como... Pastor, eu não preciso comprar. Eu tenho vários na minha estante lá que eu não leio. Tá, tranquilo? Vamos pegar então, ao invés de valor, vamos pegar em tempo. Quanto tempo leva para fazer mão em pé? 1 hora. Por mês. Tu não consegue parar 1 hora. Isso dá por semana 15 minutos. Porque, gente, é sério, eu tô conversando com gente aqui que diz assim, eu não tenho tempo. Eu duvido. Se tu pegar teu telefone e lhe der aquele relatório semanal, sabe? Relatório semanal ali, tu vai ver como tu passa muito mais que isso no Instagram. Muito mais. Agora, que desculpa tu vai dar para Deus quando chegar diante dele e dizer, Senhor, eu não tinha tempo. Eu podia ter sido mais bonita, eu sei, eu tinha que ter sido mais bela internamente, mas é que, não deu tempo. A gente sempre tem tempo. Se tu quiser, tu dá um jeito. Amém? Então, tu precisa buscar ser como Sara. Ser como Sara implica em não só ser bela fisicamente, mas ser bela internamente. Vamos orar, gente? Vamos? Inclina a tua cabeça aí, pode ficar sentada mesmo. Eu quero orar por vocês. Senhor Deus, Pai nosso que estás nos céus, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, por meditarmos na Tua palavra e termos o encorajamento de que o Senhor nos concede uma beleza e o Senhor concede a essas minhas irmãs uma beleza que o mundo não rouba, uma beleza que as pessoas não roubam, uma beleza que o diabo não rouba. Eu peço, Senhor, que Tu as abençoe para que elas tenham essa noção de como a beleza interna é muito mais valorizada por Ti, muito mais valorizada porque o Senhor quer que elas sejam belas fisicamente, mas muito mais internamente. Uma beleza que reflete no Espírito, uma beleza que reflete a santidade que o Senhor está produzindo nelas. Faz, ó Deus, com que haja uma busca intencional das minhas irmãs por essa beleza que a Tua palavra nos manda buscar. Essa beleza que a Tua palavra manda elas buscarem. Em nome de Jesus eu te peço, se essas santas irmãs fizeram isso, tendo inclusive maridos ímpios, como não deve ser para mulheres que têm maridos crentes, que se doam, que se entregam, que se desgastam, que morreriam por elas. Eu peço que Tu lhes dê a devida noção, Senhor, e que elas possam valorizar isso, sabendo que é graça da Tua parte. No mundo nós estávamos entregues à nossa própria sorte, ao caos, crise, confusão, mas Tu nos trouxe, Senhor, para um abrigo, e aqui Tu nos concedeu graça infindável. E prova disso é o marido santo e piedoso que essas mulheres têm. Eu peço que Tu as abençoe para que elas sejam santas e piedosas, mulheres lindas internamente, mulheres lindas espiritualmente. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Amém. Amém? Não esqueça, se elas deveriam ser assim com um marido que não era crente, quanto mais vocês, tá bom? Mostra isso quando chegar em casa.